Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o Bolsonaro ficou irritado com o atual prefeito de São Paulo. Eu vou explicar aqui o motivo e o que pode acontecer. Só deixo aqui claro que Bolsonaro deve ter se esquecido que, se por um lado ele exerce uma influência num grupo de eleitores, cada vez menor, diga-se de passagem, a rejeição por ele aumenta cada vez mais com as revelações que surgem a cada dia, inclusive com o Mauro Cid agora saindo da cadeia, da prisão que ele estava lá, fazendo a delação. Então a situação de Bolsonaro deve piorar e a companhia tóxica que ele já é hoje tende a ficar cada vez mais tóxica até as eleições. Então o Ricardo Nunes está ali, né, com a sua estratégia, só que o Carluxo não quer nem saber. Já começou a atacar Nunes nas redes sociais, o que reforça em aliados de Nunes o medo de que o Nunes se transforme num novo Dória, que foi aliado num dado momento, depois fritado pelo gabinete do ódio bolsonarista até sumir da política. Então vamos falar sobre isso, trazer aqui, né, alguns pontos importantes, mas antes quero agradecer. Nós rompemos a marca de 190 mil inscritos, muito obrigado. Quando eu parei para gravar, estava quase passando já a marca de 191. Então, se você chegou, não está inscrito, se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Deixa like se gostar do vídeo, se não gostar faz parte. Pega o dedinho, manda no dislike, comenta, a sua opinião é muito importante. Compartilhe, espalhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Diz uma coluna aqui, pessoal do Globo, que Jair Bolsonaro, quem diria, né? O Bolsonaro não tem condição de quase nada nesse momento, mas tá irritado com Ricardo Nunes, que é do MDB, atual prefeito de São Paulo. Nunes, que era vice do Covas, e com o falecimento do prefeito, né, o vice assumiu, e tá aí o Nunes agora que vai tentar a reeleição. Então, voltando aqui, Bolsonaro está irritado com Ricardo Nunes. Em conversa com aliados, no dia 7 de setembro, discutiu pela primeira vez a possibilidade de lançar uma chapa pura do PL para a disputa pela prefeitura de São Paulo no ano que vem. Um parêntese, eu vou trazer para vocês aqui nomes que são especulados. Em momento algum, o Eduardo Bolsonaro, filho de Jair, é especulado como um candidato a prefeito. Já foi há algum tempo, desistiu, porque sabe que se o Eduardo perder, e a chance de perder é imensa, isso pega muito mal para o clã, que já sofreu uma derrota aí com o Bolsonaro perdendo para o Lula. Aí se o Eduardo tenta disputar a prefeitura e perde, fica mais feio ainda, e aí isso passa, né, um sinal de fraqueza do clã Bolsonaro. Então, espertos que são, vão tentar apoiar um outro nome, alguém do PL, mas não colocando a família, nem o Eduardo em São Paulo, nem o Flávio lá no Rio de Janeiro. O Flávio também chegou a ventilar a ideia, agora já abriu mão, que vai apoiar talvez, vejam só, o Pazuello ou o Braga Neto lá no Rio de Janeiro. Então eles são espertos, eles querem apoiar um nome, mas não colocam a família, né, com a chance gigante de sair derrotada das eleições em 2024. Aqui vai dizer que a ideia dessa chapa pura surgiu a partir do mal-estar causado pela frase dita pelo prefeito de São Paulo na terça passada numa palestra para estudantes. Nunes respondeu com outra pergunta sobre sua proximidade com Bolsonaro. Disse o tal prefeito: eu, do lado do Bolsonaro? Ou aí o Bolsonaro leu isso aqui e falou: ah, então o bonito não quer estar do meu lado, não sei o quê. Então eles querem que a pessoa fique próxima. Só que o Nunes sabe que Bolsonaro é uma figura tóxica, ele quer os votos do Bolsonaro. Daqui a pouco eu falo. Nunes está sendo assessorado pelo Kassab, que é um grande estrategista político, faz uma leitura muito boa do cenário. Então quer o voto dos bolsonaristas, mas sem muita proximidade com o Bolsonaro. E aí, pessoas próximas ao ex-presidente não estão querendo aceitar isso. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui vai dizer que os nomes ventilados são do astronauta senador Marcos Pontes, né, e para vice, o ex-chefe da SECOM, Fábio Van Garten, nessa possível chapa pura. Vamos lá, mete o Eduardo Bolsonaro, cadê a coragem? Né, cadê essa família que acha que domina tudo e que tem um poder, que é querida pelos paulistanos e tudo mais? Lança lá o Eduardo Bolsonaro, poxa, né, vamos lá para ver a derrota que vai tomar e a humilhação que vai sair das urnas. O Fábio, né, que é aqui o cotado para vice, é assessor também de Bolsonaro, é advogado dele, e já andou falando de uma forma dura, né, sobre essa postura do atual prefeito. E eu só quero deixar claro que eu acho que, para mim, o Boulos, que já foi para o segundo turno em 2020 sem o apoio do Lula no primeiro turno, que o PT teve candidato, o Gilmar Tato ficou em sexto lugar. O Boulos foi para o segundo turno, perdeu para o Bruno Covas. E agora, com o PT, tudo indica, sim, vai apoiar o Boulos. Lula foi, né, teve maioria lá na capital de São Paulo. Lula venceu o Bolsonaro lá, perdeu no estado, mas venceu na capital. Então acho que o Boulos já tem uma vaga garantida no segundo turno. A questão é saber quem vai disputar contra ele, né?
E aí, essa para mim é a disputa, porque aí vão tentar fazer uma união contra Guilherme Boulos, aí tentando pegar, né, eleitores do PSDB, eleitores bolsonaristas, eleitores mais, digamos assim, centro-direita também nessa candidatura, digamos assim, anti-Boulos, que é o que eles vão tentar reforçar aqui. E aí, né, outra matéria vai dizer, então, né, sobre o Fábio Van Garten, voltando, ele soltou o verbo na CNN do dia 6, né, essa aqui é no dia 6, disse o seguinte: diante da falta de reciprocidade das falas do prefeito, que não valorizam o presidente Bolsonaro e seu capital político, nosso grupo passou a reavaliar a aliança e a possibilidade de lançar um candidato na capital. Nas redes sociais, o Fábio foi bem mais duro. Disse, jogando aqui uma indireta, sem citar nome para quem sabe não pingue a letra: ninguém, repito, ninguém se apropriará dos votos bolsonaristas e deixará Bolsonaro distante. A era dos gafanhotos acabou. Fica a dica, é claro e óbvio que ele postou isso aqui depois de consultar Bolsonaro. E aqui, vamos ver aqui, né, eles não querem, vou repetir, ninguém, repito, ninguém se apropriará dos votos bolsonaristas e deixará Bolsonaro distante. Então esse aqui é o próprio Bolsonaro com medo de ficar isolado nas eleições, de ser essa figura tóxica que ninguém quer por perto. Então fazem essa pressão do tipo, olha, ou você coloca Bolsonaro por perto, ou simplesmente nós lançaremos chapa pura. Né? Porque não quer aceitar que as pessoas se aproveitem de Bolsonaro, né, sem expô-lo, tentando manter Bolsonaro na vitrine, tentando, né, mostrar que Bolsonaro tem alguma força política. Agora, aqui vai dizer, inclusive, que a Marta Suplicy, se o Fábio é cotado para ser visto nessa chapa pura, pode ser também numa chapa com o Ricardo Nunes, mas foi ventilado e que uma matéria reforça que o próprio nome, né, perdeu força um pouco, mas que o próprio nome da Marta Suplicy, ex-prefeita, ex-petista, né, passou a ser cogitada para ir para o PL e ser vice do Ricardo Nunes. Ela atualmente é secretária, né, de Relações Internacionais da Prefeitura. Agora imagina o Bolsonaro pedindo voto para a ex-petista Marta Suplicy se ela estiver filiada ao PL. Vai ser realmente muito engraçado. E procurado pela CNN, Ricardo Nunes minimizou a crise com os bolsonaristas e disse: quero o apoio do Bolsonaro para unir a direita e o centro contra, vejam só, a extrema esquerda sobre a vaga de vice. O próprio Bolsonaro disse que não exigiria isso. Poxa, o Ricardo Nunes, né? Você vai acreditar no Bolsonaro? Pelo amor de Deus, né? E o Nunes não descarta que Marta possa ser sua vice, mas afirma que essa decisão será alinhada com o PL. E ele disse mais, né? A eleição está muito longe, mas há uma ideia inicial de termos o centro, a centro-direita e a direita para vencer a extrema esquerda. Ele tem repetido isso, que Boulos é a extrema esquerda, uma tática para amedrontar a população, o extremista dali, e ele tentando posar de alguém de centro, né, para atrair aí sim, né, votos de quem é de centro, de quem é de centro-direita, de extrema-direita, nessa candidatura, de certa forma, anti-Boulos, que é sim muito rejeitado lá na capital. A gente não pode, por exemplo, olhar para 2020 e falar: nossa, que campanha bacana que o Boulos fez, foi para o segundo turno, mas chegou lá, tomou 60% para o Bruno Covas e 40% para ele. Então, uma diferença gigante. O Haddad agora lá, disputando o governo de São Paulo, saiu na frente nas pesquisas. Eu falei aqui no canal, o Haddad, se for para o segundo turno, tem grande chance de perder. Por quê? Porque existe uma rejeição ao Haddad, ao PT. Ah, mas o Lula... Só que o Lula tem, por parte de alguns, um carisma que o Lula tem, mas que nem sempre consegue transferir para todo mundo. Então a pessoa pode ter votado no Lula e no Tarcísio. Aqui em Minas eu vi, votava no Lula e no Zema. Não queriam o Calil, etc. e tal, por diversos motivos. Então o Boulos pode ter dificuldade, sim, nesse segundo turno, mesmo com o apoio do Lula, como o Haddad teve disputando o governo de São Paulo. E o Boulos tem com ele assim, essa ideia, por estar ligado ao MTST, de radical e tal, que muitos sabem que, né, não faz muito sentido, né? O Boulos não é de extrema esquerda. Pergunta para alguém que é de extrema esquerda o que acha do Boulos, por exemplo. Então, vamos tentar pintar essa coisa nele de extrema esquerda para amedrontar o povo. Agora, o Ricardo Nunes está sendo assessorado, está nessa saia justa aqui, mas ele é assessorado por quem? Pelo Gilberto Kassab, que consegue a proeza de ser secretário, um homem forte, braço direito do Tarcísio, que é do Republicanos, e ao mesmo tempo o PSD, que o Kassab é presidente, tem 3 ministérios no governo Lula. Então o Nunes vai tentar se equilibrar para ter esse apoio, né, esse apoio, digamos assim, do Bolsonaro, mas tentando manter distante do palanque para não afastar quem rejeita Bolsonaro. Vamos ver se o Nunes vai conseguir. Ele tem a máquina na mão, porém
né, eles têm aliados do Nunes ali, né, alertando, né, para que não aconteça com ele o que aconteceu com o Dória, que se elegeu, né, no Bolsodória, depois rompe com o então presidente Bolsonaro e passou a ser fritado pelo gabinete do ódio bolsonarista, ao ponto do Dória nem tentar disputar a reeleição, porque aparecia muito mal nas pesquisas. Então essa sombra do Dória, né, pode também ali fazer com que o Nunes, né, mantenha alguma proximidade com o clã Bolsonaro. E aí o Carluxo, percebendo esse movimento do Nunes aqui, né, de querer, mas não querer muito o Bolsonaro por perto, o Carluxo então já partiu para cima e vai dizer aqui que ele postou nas suas redes sociais o seguinte: ao menos agora estão sendo sinceros, mesmo que não percebam. A estratégia, abre aspas, usar o Bozo, fecha aspas, está sendo desmascarada, escreveu Carlos Bolsonaro, que dias antes o vereador já havia insinuado que Nunes só quer o dinheiro do partido do ex-presidente, né, o PL ali. Então vamos ver o que vai acontecer, essa coisa também de achar que o Bolsonaro por si só, né, ajuda tanto assim. Em 2020, Bolsonaro na presidência apoiou o Russomano lá em São Paulo, que ficou bem atrás, custou ali ter o 10% mais ou menos. No Rio de Janeiro, o Bolsonaro apoiou o presidente, apoiou o Crivella, que foi para o segundo turno contra o Paes e tomou lá uma lavada feia do Paes, que é o atual prefeito. Em BH, apoiou o Bruno Engler, né, que perdeu feio para o Calil. Então, assim, o Bolsonaro na presidência, ele não conseguiu eleger prefeito nas 3 principais capitais. Agora, como ex-presidente, né, correndo risco de parar na cadeia a qualquer momento, alvo de muitos processos, será que Bolsonaro tem força sim, né, num setor, mas será que é o suficiente para eleger alguém? Eu, particularmente, duvido e duvido muito. Vamos ver o que vai acontecer. Quem puder, compartilha esse vídeo. Bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.